Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. É com muita alegria que aqui nos encontramos hoje para mais uma atividade aqui no nosso querido Fé e Esperança, essa casa de amor e auxílio que nos acolhe. Para nos sintonizarmos com as boas energias, eu vou ler uma mensagem do livrinho Minutos de Sabedoria, possamos nos harmonizar. Apesar de que esse último videozinho já nos deixou bem conectados com a mensagem de hoje. Derrame raios de sol e alegria em torno de si. Desta maneira, formará um círculo de pessoas que sentirão prazer em estar ao seu lado. Quando algum amigo seu estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Derrame sua luz sobre todos os que rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida das criaturas que se acercam de você. Após essa leitura, vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, agradecer por termos nos dado esse presente que é esse tempo aqui na Casa Espírita, para nos ligarmos ao que é mais sagrado. Pedimos à espiritualidade amiga que aqui se encontra, bem antes de estarmos aqui, ela já estava preparando o ambiente para nós, sempre conduzindo as nossas atividades, que ela abençoe e ilumine nosso palestrante, que está com a responsabilidade hoje de nos falar sobre o tema A Última Ceia. Com esse pensamento de paz e gratidão, pedimos a permissão a Deus para iniciarmos a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. A palavra, então, o Deus que vai nos falar. Boa noite a todos. Essa palavra próxima do final, com a responsabilidade, nos dá a noção do que é o compromisso de assumir a tarefa de falar sobre determinado assunto da doutrina do Cristo. Ainda mais quando aprofundada à luz da doutrina espírita. O nosso tema de hoje está nesta obra, Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, sugerida pelo nosso irmão Luiz, diretor da casa. A última ceia. Quando pensamos na última ceia, nos vem à mente a Santa Ceia, como é mais conhecida no movimento cristão, notadamente no seio do catolicismo. Mas o que foi esta última ceia que Jesus fez com os seus discípulos? Aproximava-se as festividades da Pessah, ou Páscoa, que para os judeus representava a comemoração da libertação do seu povo do jugo egípcio. E significa passagem, Pessah. Mas passagem de quê? Do anjo da morte, que segundo as tradições bíblicas passou sobre as casas dos hebreus, poupando-os da dizimação dos filhos primogênitos dos humanos e animais pertencentes à casa, mas não dos egípcios. Esta era a 10ª praga que está registrada, que aconteceu no Egito, segundo a Bíblia, promovidas por Moisés a comando de Deus, para libertar o seu povo. Não vamos entrar no mérito da questão, mas o fato é que neste dia, começa em 14 de Nissan do calendário judaico e se estende por 8 dias, começa no entardecer e depois termina do entardecer do 8º dia. Os judeus comemoram este evento. E Jesus, como estava dentro do povo judaico, não era diferente. Então as pessoas até podemos nos surpreender, mas Jesus se reuniu para comemorar uma
Páscoa judaica era o costume do povo. Jesus não veio instituir nenhuma religião nova. Ele veio fazer com que as leis dos profetas tivessem validade. Alguns perguntaram, mas veio destruir as leis e os profetas? Não, vim dar-lhes validade. E resumiu as leis em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas não renegou o judaísmo, tanto que ele participava dessas cerimônias. E nessa ocasião ele começou a falar aos seus discípulos, porque ele estava ciente do que aconteceria em seguida, que alguém dentre eles o trairia, trazendo notícias assustadoras. E vamos ver primeiro o que é Páscoa judaica. Ela começa, como eu disse, em 14 de Nissan, no calendário judaico, mas para nós, os cristãos, nós temos uma outra Páscoa, derivada daquela, que comemora a ressurreição de Cristo, ou o ressurgimento dele, ao domingo, 3º dia depois da sua crucificação. E leva em conta o equinócio da primavera, isso no hemisfério norte, para nós seria o equinócio do outono, e as fases da lua. Neste ano, por exemplo, que nós estamos passando, a Páscoa dos judeus está sendo comemorada desde o entardecer do dia 22 de abril e vai até o entardecer do dia 30 de abril. Isso só para nós termos notícias do porquê daquela reunião. Porque Jesus, quando se aproximava desta época, que chama a época dos pães ázimos, que durante esses 8 dias os judeus não comem nada de alimento fermentado. Então ele mandou 2 dos seus discípulos à frente para preparar o jantar. Perguntaram onde? Vocês vão encontrar um homem carregando um recipiente com água, sigam-no e perguntem ao dono da casa onde será feita a ceia do Senhor. E assim eles procederam, até que localizaram o lugar onde estava o senhor o homem que carregava a água, e ele se deu o 2º piso da casa, conforme nos narra a história. Mas, como eu disse, Jesus, durante a refeição, começou a revelar aos discípulos o que lhe aconteceria em seguida, o que chocou-os, porque eles esperavam que Jesus dominasse o povo judeu num levante contra os opressores, que eles assim entendiam, do Império Romano. E de fato, o Império Romano estava mandando nas regiões conquistadas. E pensavam eles, especialmente Judas, que provocando ele ia colocar em prática todo o seu poder no seu devaneio, que seria convocar as forças dos céus contra o Império Romano, segundo dizem alguns estudiosos, porque ele programara uma traição. Ele foi até o Sinédrio e combinara com eles que entregaria Jesus. Mas o Sinédrio tinha medo de prender Jesus, porque as multidões o seguiam. Ele era admirado. Se o prendessem, poderiam provocar uma revolução, uma revolta do povo. E então esperava o momento oportuno, por ocasiões da Pessah, ou Páscoa, porque as pessoas se recolhem e ficam em suas casas, e esse evento não seria percebido pela maioria. Quando se dessem conta, Jesus já estaria preso. Mas daí os discípulos se admiraram do que Jesus falara e perguntaram: quem será o traidor? Disse Filipe, com um estranho fulgor nos olhos. Serei eu? Exclamou André, ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Os discípulos já andavam com Jesus há mais de 3 anos, todos os dias, dia e noite, aprendendo com Ele, se alimentando com Ele, ouvindo a sua palavra, sendo consolados por Ele, instruídos por Ele, e acima de tudo, vendo o seu exemplo. E não percebiam que Deus não interfere nas questões humanas. Ele nos dá o livre-arbítrio. O que Deus estabeleceu é a lei de causa e efeito. E Jesus nos disse:
a cada um segundo suas obras, não segundo sua fé, ou segundo suas práticas religiosas. E esse Tiago não entendeu isso. Ele pensou, por que Deus não conjura suas forças para debelar semelhante perigo? Jesus, que se mantiver em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu. Aqui tem uma coisa interessante, né? Porque ele fala lá, filho de Alfeu, e depois aqui embaixo, filho de Cleófas. E eu entender quem é? Alfeu era o pai, Cleófas a mãe. Então a gente tem que ter cuidado, parece que está dando uma contradição. Era Alfeu ou Cleófas? Dos dois, era o casal. Tiago, faze calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Olha a admoestação de Jesus. Quantos de nós, estudando o Evangelho, adentrando uma religião ou ao movimento espírita, achamos que estamos livres do sofrimento, que nada vai nos acontecer, que os espíritos se encarregarão de nos proteger, e os nossos irmãos das religiões cristãs dizem os anjos, ou o próprio Deus, ou Jesus, evitarão o seu sofrimento. E tem muita gente por aí vendendo uma falsa ilusão de que basta crer para não sofrer. Não, como disse Jesus, não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O cristão demonstra a sua fé diante das adversidades, não diante das situações fáceis, onde tudo é sorriso, onde tudo é festa, onde somos recebidos como heróis. Não, é diante dos desafios da vida. A esse tempo, havendo-se o Messias calado de novo, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor da vossa causa? Já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Um outro fato, que a história do cristianismo que nasceu com Jesus, porque Jesus não criou o cristianismo, convém nós esclarecermos isso. Ele trouxe uma filosofia de vida dentro do movimento judaico, dentro da religião judaica, mas não foi aceito. Tanto que os seus discípulos, depois da sua crucificação, foram perseguidos, quase todos, com exceção de um, mortos. Só não foi morto João Evangelista. Os demais todos foram supliciados e mortos. Inclusive Paulo, que não era seu discípulo na época, que se converteu depois de perseguição dos cristãos, virou o maior difusor do cristianismo. Mas a gente pensa que dentro de um grupo de pessoas que se unem com os mesmos ideais, não vai surgir um traidor. Às vezes o traidor não tem uma intenção tão perversa quanto a história registra, pois que, como eu disse, segundo os estudiosos, Judas não entendera a mensagem do Cristo. Ele via o poder de Jesus. Jesus curava os cegos, os leprosos, fazia os paralíticos andar, andava sobre as águas, acalmava as tormentas. Então ele via que tinha um homem com muito poder. Mas as pessoas, na nossa ignorância, porque não entendemos as leis de Deus, achamos que o poder deve ser usado para sobrepor a nossa visão de mundo sobre os demais.
à força. E se os outros nos oprimem, então devemos destruí-los ou forçá-los a se conduzir como nós acreditamos que seja o melhor. Isso seria violar consciências. E os espíritos superiores não violam consciências, e muito menos Jesus. Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: em verdade, cumpre-me afirmar que me será possível dizer-vos tudo agora, que não me será possível dizer tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Como eu disse, Jesus consolava as pessoas pelas suas palavras, pela luz que trazia ao mundo, pela forma como que abrandava o sofrimento daqueles que o ouviam e até mesmo de alguns casos de curas. Porque Jesus curava quem estava em condições de ser curado. Tanto que ele dizia: a tua fé te curou. Ele nunca disse: eu te curei. Tu crês que eu te posso curar? Sim. Então levanta-te e anda. A tua fé te curou. Então ele consolava as pessoas e sarava aquelas que podiam ser saradas. Porque ele perguntava: o que queres que eu faça? Parece uma coisa óbvia, quem está lá quer ser curado, mas será que a pessoa quer de fato? Será que está em condições de ser curada? Convém nós estudarmos as razões das nossas doenças, e daí nós vamos entrar numa outra linha de raciocínio que demandaria mais tempo. Então eu convido que quem não sabe, que estude as obras básicas para entender as razões das doenças e por que nós sofremos determinadas enfermidades que na verdade são processos reparadores do nosso desajuste mental e espiritual. São energias que nós geramos que agora estão sendo drenadas. E quando esse processo já está no fim, a cura é possível. E muitas vezes a pessoa não se cura por falta de fé, porque se ela tivesse um pouco de fé, se curava. E claro, também buscar os recursos médicos. Nós temos que procurar todos os meios para nos curarmos. Mas então Jesus diz: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Porque as pessoas queriam saber, mas as pessoas da época, e nós também vivemos nesse tempo, não sei em que lugar, em que tempo, mas nós passamos por essa fase evolutiva da Terra, não tínhamos condições de entender mais do que ele dissera, porque o que ele dissera já foi o suficiente para jogar os poderes políticos contra ele, porque o Sinédrio, com seu poder religioso e político, dominava as multidões e se beneficiava com isso e não queria ceder. E aí Jesus vem pregando um Deus de amor, de perdão, e que nós devemos amar o próximo e até o inimigo. Isso incomodou quem estava no poder, mas que isso não podia dizer: por tudo que ele disse, ele já foi condenado e crucificado. Imagine se ele fosse além. Então ele prometeu que enviaria o Consolador. Se me amais, prosseguiu ele, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Algumas pessoas interpretam que esse Espírito de verdade veio à Terra pela ocasião do Pentecostes. No entanto, não foi. Ali não aconteceu outra coisa senão a primeira manifestação mediúnica coletiva entre os discípulos. Porque cada um falou uma língua diferente, mas não era língua estranha ao planeta Terra. Eram línguas relativas às pessoas que estavam ali assistindo. Porque era um foco comercial onde se encontravam. E viam pessoas de diversos pontos do mundo, como se fosse, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, ou alguma cidade grande da China, ou do Japão.
em que se reúnem pessoas que às vezes ouvem alguém falando e não entendem. Então aqueles discípulos de Jesus, no processo mediúnico, receberam espíritos que falavam as línguas dos mais diversos povos ali presentes. Esse não foi o advento desse Espírito de verdade, e nem do Consolador. Mas ele prometeu que nós o conheceríamos e ficaria conosco. E por que não se via? Não se via porque a mediunidade, nem existia esse termo, mas um fenômeno psíquico de comunicação com os espíritos era proibido dentro do seio do judaísmo, porque Moisés proibiu. Quando ele saiu do Egito com os hebreus, o povo tinha se perturbado de tal forma as suas práticas que usava a mediunidade, ou seja, a comunicação com os espíritos, para benefícios materiais, para ver a boa sorte, para ver como seria uma guerra, e não para se instruir ou instruir os espíritos superiores que eventualmente pudessem se comunicar. E isso era danoso ao povo. Além de dar margem aos enganos, que hoje ainda existe em abundância, Moisés então proibiu, mas a prática não morreu. Tanto que o próprio Moisés se utilizava dessa faculdade para receber orientações dos espíritos superiores. E prossegue Jesus: não vos hei de deixar órfãos, eu hei de vir a vós. Aqui, uma pausa. Quem é este Consolador? Segundo os estudos da doutrina espírita, o advento da chegada do Consolador registrada aconteceu em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que veio a trazer ao mundo as informações que nós desconhecíamos sobre a realidade da vida espiritual e física, e do que diz respeito a ambas no seu intercâmbio, esclarecendo, como eu disse, as causas das doenças, as causas do sofrimento, porque uns são mais e outros menos ditosos, porque uns só sofrem enquanto outros vivem, porque uns vivem na miséria enquanto outros na opulência, e quais as consequências de um modo ou de outro de agir no uso dos recursos que a vida nos concede. Nós estávamos em Porto Alegre em dezembro do ano passado. Estava próximo do Natal. Estávamos hospedados no apartamento da nossa filha, que recentemente mudou de endereço. E lá nós conhecemos essa senhora, Márcia, né, Irene? Se chama Márcia, que trabalha no prédio. E ela, quando soube que nós somos espíritas, se aproximou da Irene, curiosa, para saber se agira certo num fato que ocorreu com ela. Então ela falou com a Irene preferiu que ela viesse conversar comigo. Daí ela repetiu a história. Segundo ela tivera um sonho que ela achou que era muito real. E no sonho, o marido desencarnado, ela não desencarnada, morto, se aproximou dela e ela o repeliu, mandando-o embora. E eu senti que ela ficou com um complexo de culpa. Ela perguntava se agira ou não correto. Corrija se eu estiver falando erradamente o que ela nos falou, porque eu vou falar para vocês aquilo que eu lembro, não exatamente as suas palavras. E eu pensei, como dizer a ela aquilo tudo que eu sei? Não se pode dizer em poucos minutos o que a pessoa levou décadas desta encarnação para aprender, sem considerar as encarnações anteriores. E aí entra em prática o nosso conhecimento como colaboradores nesse processo de colocar o Consolador consolando as pessoas. Porque julgar o conhecimento que a gente tem todo pode ser prejudicial à pessoa. Tem que ponderar. O que eu vou dizer? Às vezes a pessoa pode ficar pior se nós pensamos, em nome da verdade eu vou dizer tudo que eu sei.
O objetivo do Espiritismo é consolar, levantar, animar as pessoas. E eu pensei um pouco. Eu digo, como é que tu te sentiste nesse momento? Ah, eu estava bem. Daí eu falei a ela que muitas vezes uma pessoa que se afasta de nós por apego procura voltar a ter um contato. É assim a nossa vida. Nas famílias onde as pessoas se amam, quando um filho, por exemplo, sai de casa e vai para uma cidade distante para progredir na vida, ele não deixa de todos os dias. Antigamente se escrevia para os pais, mais especialmente para a mãe. Hoje não, hoje as pessoas têm o WhatsApp, elas conversam, tem hora para começar, não tem hora para terminar. Isso é um apego e é natural. Mas quando a pessoa desencarna, ela já mudou de fase, é como um joguinho, você mudou de fase. Você pode sim manter contato com quem ficou encarnado e até saltar em certas situações, e isso é permitido. Mas se apegar e ficar na casa buscando um contato mais físico, se isso fosse possível, como se fosse possível, pode até perturbar a casa. Eu digo assim, você, se ele aparecer outra vez, converse com ele, o que ele quer. Fale a ele que agora ele está num lugar melhor, que tem pessoas que o amam ao seu redor. É uma nova fase, uma nova vida. E daí, mas se ele não entender, você pelo menos estará equilibrada. E eu disse a ela, o ideal nessas situações é orar por esta pessoa. E qual a melhor forma? Fazer um evangelho no lar. Eu disse assim, como é que é feito o evangelho no lar? Você marca um dia da semana e lê o livro de sua predileção, da tua religião, e lê em voz alta, e se possível faça comentários. Assim, os espíritos que estiverem perto ouvirão também e aprenderão. E poderão aprender que estão em equívoco, que isso não lhes torna felizes, estão tolhendo a sua própria liberdade. Porque quando a gente desencarna, quando nós deixamos o corpo físico, as nossas percepções se ampliam, nós não precisamos mais de órgãos limitados, por exemplo, para ver. Nossa visão passa a ser de 360 graus para os espíritos mais evoluídos. Tem uns que não conseguem nem ver onde estão, tamanha a perturbação. Mas então quem se apega às coisas materiais, esquece do lugar em que está e para de progredir. E pode até se tornar causa de perturbação. Eu disse assim, em casos extremos, onde o espírito, não era o caso, mas onde o espírito, já aproveitei, né, se torna um obsessor, alguém que perturba, o ideal é começar com o evangelho diário. E depois ir espaçando, até que tudo esteja equilibrado, fazer pelo menos uma vez por semana. E quem tiver disciplina, oração diária, pelo menos ao dormir. Alguns dizem que o ideal é o levantar. Eu confesso que geralmente eu levanto correndo. Levanto 6h40 e já saio para ir para o trabalho. Mas o ideal é a pessoa guardar um tempo. E aí, ela perguntou se eu não tinha um livro para sugerir a ela. Eu digo, eu pensei, primeira coisa, o livro dos Espíritos. É o que me veio à mente, foi o que me abriu a mente para essas questões, quando eu tinha minhas dúvidas. Mas daí eu pensei no caso dela não. O ideal seria, e foi, segundo o meu entendimento, o Evangelho segundo o Espiritismo. Daí ela disse assim para nós, mas eu vou comprar então. Eu digo, não, deixa que nós vamos te dar de presente. Nós fomos numa casa, como é que é? Chico Xavier não sei o que, tem mais um nome, lá em Porto Alegre, e compramos um livro. Daí eu escolhi um livro mais volumoso, com letras maiores, embora ela não use óculos, digo, vai durar bastante tempo, a pessoa pode ler sem dificuldade. Isso era 24 de dezembro, nós demos de presente para ela, né? Aí fizemos a ceia de Natal em Porto Alegre e nos dirigimos ao litoral no dia seguinte. A nossa filha ficou na cidade. Aí no outro dia ela mandou uma mensagem para ti, né, da Irene, dizendo que a casa dessa senhora tinha pegado fogo e não sobrou nada. Aí a Irene pensou assim, puxa vida, a família é católica, nós demos um evangelho segundo o Espiritismo, eu também pensei, né? Ela levou para casa e a casa pegou fogo. O que vão pensar? Eu digo, olha, as pessoas podem pensar, porque tem muitos aí fora que pensam que o Espiritismo é coisa do demônio,
que ela levou um livro do demônio para casa e a casa pegou fogo. Mas daí, a nossa filha fez uma campanha pela internet, porque ela tem uma rede social muito grande, para conseguir recursos para que ela reconstruísse a sua casa, porque ela perdeu tudo. E ela mandou um áudio para a Irene, que eu vou reproduzir aqui. Nós pedimos autorização para ela, ela nos autorizou verbalmente. Eu disse para ele, pena que não pegamos por escrito ou não gravamos, né? E fala o seguinte: ai, minha amiga, muito triste, eu perdi tudo nada, assim, muito triste mesmo. Agradeço a ela também. Meu telefone também estava estragado, eu consegui colocar no arroz. A minha mãe vai tentar conseguir para mim, até quarta-feira ela vai tentar conseguir um celular para mim. Muito triste, muito triste, muito. Só Deus me protegeu por pouco, não tinha ninguém por pouco. E tu sabe, minha amiga, que aí só tinha chegado de trabalho, né? Tinha saído daí, vindo para casa. Estava com o livro que vocês me deram. Ele queimou tudinho, está todo preto, mas ele não queimou. Ele não queimou o livro que vocês me deram. Não queimou, ele só ficou preto. Mas as outras coisas que eu trazido para fazer a ceia de Natal, queimou tudo. A champanhe, as coisas que eu ganhei daí, queimou tudo. Mas o livro não queimou. Ele ficou só assim na fumaça, sabe? Mas ele não queimou. E essa é uma foto que ela mandou de como ficou o Evangelho. Eu fiquei estarrecido. O que pode explicar isto? O livro é de papel, material extremamente combustível. Se tudo na casa queimou, dá para ver aqui, ó, tudo que era combustível queimou. Ela botou na janela para tirar fora. Aqui uma janela com estrutura de metal ficou desse estado. Só ficou a parte de concreto e as estruturas metálicas. É um sobrado que ela tem. E aí ela agradece nesse vídeo, através da Irene, para a Irene reportar a Karina, pelo trabalho que ela fez, dos recursos que conseguiu. Ela pegou e reconstruiu a casa, com móveis novos, tudo novo. Eu confesso que poucos dias depois nós tivemos outra surpresa. Ela estava em construção da casa. Caiu uma enorme árvore em cima da casa. Eu digo, meu Deus, isso tem muito peso, né? Mas o ânimo dela não estava abatido. E eles reconstruíram a casa de novo. Imagino eu, né? Porque ela tinha recursos na época para construir. E a gente conversava com ela, depois que voltamos da praia, né? Nós conversamos com ela e ela sempre animada. Eu digo, mas como é que pode uma pessoa estar... Não, nem foi, né? Depois, foi no dia seguinte, eu acho, né? No dia seguinte, ela conversou conosco, no dia seguinte do incêndio, antes de nós irmos para a praia. Eu digo, como é que pode? A pessoa não tinha nada. E estava sorrindo. Como quem diz assim, não adianta lutar contra os acontecimentos, já aconteceu. Uma pessoa de boa fé, de bom coração, ela sempre era a portadora das informações da Karina para a mãe dela, que está aqui, e vice-versa. Sempre solícita. Hoje, infelizmente, estão em prédios diferentes. Mas então, este é o papel verdadeiro, segundo o meu entendimento, do Consolador prometido por Jesus. Agora ela tem a oportunidade de ler este livro, e que acredito, pela própria linguagem dela e pela emoção dela, que esteja lendo e entender as razões do estado em que se encontra, como também dos recursos que foram providenciados para que ela, nesse momento tão triste, pudesse reerguer. Da aproximação que esteve com as pessoas mais apropriadas, não digo nós, mas a nossa filha, que conseguiu socorrer economicamente, não diretamente, mas através das pessoas que se cotizaram e se sensibilizaram pela situação dela. Isso demonstra também que a humanidade já avançou bastante na área do sentimento. Nós estamos mais solidários. Isso quer dizer que o Evangelho de Jesus, que não era aceito naquela época, agora já está adentrando o pensamento das pessoas que o começam a colocar em prática. Quando vemos alguém em sofrimento,
Quando vemos uma tragédia, nos sensibilizamos, mas isto não é o suficiente. As pessoas que se mobilizam e conseguem recursos em um grupo para socorrer essas pessoas, estão colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Na época, isso não foi bem entendido. E não é por outra razão que ele foi perseguido. Mas prosseguindo ainda na obra. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. Digamos que essa nossa irmã não tivesse conseguido ninguém que a ajudasse. Seria injustiça? Jesus disse que os desígnios de Deus são justos e sábios. Ora, mas por que tanto sofrimento? Até o Espiritismo nos ensina, é um mundo de provas e expiações, já numa fase terminal deste período evolutivo, próximo a se tornar um mundo de regeneração, onde haverá um equilíbrio entre o mal e o bem, mas por enquanto predomina o mal. Então esta é a causa do nosso sofrimento? Sim, mas a causa primeira não é esta. A causa primeira são os nossos atos do passado. Lembram que Jesus disse a cada um segundo suas obras? Se estamos nesse planeta é porque nós fizemos por merecer estar aqui, e olha que não está tão ruim. Está até bom, gostoso, nós temos ar-condicionado, ambiente seguro, protegido. Nós é que somos queixosos. Certo, existe muita maldade ainda. Agora imaginemos nós, se formos impedidos de reencarnar aqui, reencarnarmos num mundo que está começando o seu estágio evolutivo, onde a ciência ainda nem apareceu, as pessoas vivem a cata de alimentos, de caça, fugindo dos animais perigosos, como foi as primeiras civilizações da Terra. Então, isso que nós vivemos hoje, para quem tiver uma vaga lembrança, será como a perda do paraíso, simbolizada lá em Adão e Eva, com um anjo com a espada impedindo o retorno ao paraíso. Ou seja, não vai ser permitido a quem se manter no mal retornar a reencarnar na Terra. Porque os sofrimentos que nós vemos hoje, embora pareçam terríveis, não são de injustiça de Deus. E não é culpa de ninguém a não ser daquele que sofre. Claro que existem pessoas que agravam a situação. Porque Jesus disse, que vir o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. O que isso quer dizer? Em razão das nossas imperfeições, nós nos mantemos nesse estágio evolutivo. Às vezes a gente se acha melhor que os demais e se lamenta por ter que conviver com eles. Mas nós estamos como um aluno na terceira série ou qualquer outra série que tem que conviver com seus coleguinhas. Alguns sabem mais, mas não passou de ano ainda. Então nós somos todos iguais, uns mais, outros menos maus. Bom, de fato, ninguém é. E quem disse isso? Jesus. Quando? Quando ele disse, vós que sois maus, se um filho pedir um pão, não lhes dais uma pedra. E não excluiu, eu sempre repito isso, ninguém. É claro que nem todas as pessoas na Terra, assim, de absolutamente falando, toda a humanidade é má. Existem os missionários. E a gente tem Madre Teresa, Irmão Lúcio, Chico Xavier, Bezerra de Menezes e tantos outros luminares, Francisco de Assis, que são espíritos que estão além. Só que estes já evoluíram tanto que só retornam a reencarnar aqui se quiserem. Bezerra de Menezes ganhou a possibilidade de escolher o planeta que ele quisesse reencarnar, bem mais evoluído que a Terra. E ele pediu uma moratória para, enquanto houvesse uma pessoa em sofrimento no Brasil, ele permanecesse aqui em espírito nos socorrendo. Ele tem uma equipe de médicos espíritas que atuam em nosso benefício. Agora me veio uma ideia, eu não ia falar, porque às vezes a pessoa se sente constrangida em dizer. Agora de tarde me surpreendi com uma diarreia.
Eu digo, justamente hoje. A gente diz assim, mas é nervosismo. Eu digo, não é nervosismo, porque palestra eu já faço há algum tempo. Desde 93 ou 4, acho, né? Um pouco antes eu já falava. Eu digo, não é, a gente fica tenso, mas não é para fazer uma diarreia. Aí me lembrei do nosso irmão Ernesto Balber, já desencarnado lá de Novo Hamburgo, que dizia que quando isso acontecia com eles, sabe o que ele fazia? Ele usava um remédio, segundo ele, que era infalível, fluidificar a água. Como? Um copo d'água, concentra, entra numa sintonia de vibração com os espíritos superiores, pede ajuda através do mentor espiritual que está sempre próximo de nós, porque às vezes o nosso padrão não é suficiente para chegar até Jesus, idealmente não é, mas ele pode interceder para nós. E os recursos disponíveis, ainda mais quando a pessoa tem um bom propósito, são disponibilizados. E colocar a mão sobre a água e mentalizar energias salutares sendo impregnadas na água. E ela de fato fica impregnada. E dizia o irmão Valber que ele sarava. Eu já tinha feito algumas experiências, mas de vez em quando a gente é meio cético, digo, mas será que vai funcionar? Mas mesmo assim eu fiz, porque eu não poderia vir daquele jeito, teria que adiar de novo a minha palestra. Aí eu fiz, fui tomando os golinhos, terminei aquele copo, vi que não estava 100%, fiz mais uma vez, e estou aqui. Então os espíritos que atuam, uma grande falange, não só a serviço de nós, pelo comando de Bezerra de Menezes, estão aí. E ele pediu essa moratória. E recentemente se tem notícia que ele pediu uma outra moratória. Enquanto estiver um irmão sofrendo na América Latina, disse ele quer continuar conosco. Até que nós sejamos alavancados como os países de primeiro mundo, não mais países de terceiro mundo, onde impera ainda grande sofrimento e muita maldade. Porque os desígnios de Deus, dizia Jesus, são sábios. E se eles nos colocam nessa situação, são processos educativos. Mas a pessoa sofreu a vida inteira e o que ela ganhou com isso? Se ela não se revoltou, ela vai sair melhor. Agora, se se revoltou, é como um prisioneiro que se rebela na prisão, o que ele ganha? Mais anos de detenção. Uma pessoa detida no presídio tem um número X de anos, que não é igual à justiça de Deus. A justiça de Deus não determina o tempo em que a pessoa vai ficar em sofrimento. Ela estará em sofrimento enquanto estiver em desajuste com a sua própria consciência, com as energias salutares, gerando energias deletérias. Mas a hora que ela se equilibrar, por isso Pedro disse que uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Mas que boa ação é essa? É aquela que tu faz com amor, que daí tu gera energia positiva. E isso vai debelando as energias deletérias. Mas enquanto nós não fizermos isso, nós vamos ficar em sofrimento. Já na lei humana, se detém uma pessoa e se decreta uma pena. Terminada a pena, a pessoa é liberta. Agora, se lá dentro ela delinquir, por exemplo, e matar um companheiro de célula, vai ter outra pena. É um paralelo que nós traçamos para entender como é que isso acontece. Aquele que passa uma vida sofrendo rebelado, vai continuar sofrendo. Vai sofrer no plano espiritual, e daí tem as manifestações mediúnicas, que a gente vê bastante por aí, não é, Claudilene? Claudilene trabalha bastante com isso, e a gente vê a manifestação dos sofredores, tão perdidos, precisando de esclarecimento. E Jesus disse, o escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Nenhum lugar está livre de escândalos. Dentro do movimento espírita pode surgir de uma hora para outra. Nas diversas religiões nós já temos visto acontecer frequentemente. E as pessoas se escandalizam, literalmente falando. Alguns até desacreditam em Deus porque o pastor fez isso, porque o pregador fez aquilo, porque o palestrante se perdeu. Mas quem é o modelo e guia da humanidade? É Jesus. Não somos nós. Se o pastor, o médium se perdeu, isso é problema dele, ele vai responder diante das leis de Deus. Eu vou deixar de ouvi-lo, mas vou ler o Evangelho.
Vou ouvir as pessoas que estão mais bem do que eu, equilibradas, e reflexionar a respeito. Isso é bom ou ruim para mim? Como eu estava melhor ou estou melhor agora com esse meu novo proceder? Se aquela pessoa se perdeu, é porque ela ainda não tinha avançado o suficiente. Eles, quem passar pelo drama, compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Claro que Jesus estava falando. Jesus então levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é meu sangue dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação naturalmente surpreendidos. Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: mestre, que bem está ser isso? Por que Pedro se espantou? Porque Jesus não era chegado a ritualismo, a simbolismo, e de repente ele diz assim: esse é meu corpo que é dado por vós, este é meu sangue. E Jesus explica: amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto, e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, e eu destaquei, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o Espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Detalhe: aqueles que partilharem conosco pão eterno, o que é? É o banquete do Evangelho. O que é o banquete do Evangelho? É a pessoa se fartar do conhecimento que o Evangelho de Jesus nos dá e colocá-lo em prática. Este é o banquete. E o vinho simboliza o Espírito renovador dos ensinamentos de Jesus que estão no Evangelho. 4 evangelistas reproduziram, embora algumas décadas depois, o que lembravam das experiências, 2 que tiveram com Jesus e outros 2 do que ouviram falar. Mas todos são acordes dos mesmos pontos. E o Espiritismo, para que não houvesse contendas de discursos defendendo esta ou aquela tese, se ateve no Evangelho segundo o Espiritismo nas máximas do Cristo, que são incontroversas. Não há uma religião cristã que possa dizer que perdoar os inimigos é contra a lei de Deus, que amar ao próximo é contra a palavra do Cristo. Não tem como dizer que a caridade não foi recomendada por Jesus, dizer que a fé nos alenta. Ninguém pode dizer que não. Então o Espiritismo focou nessas questões e deixou de lado aquelas que são contraditórias e que causam polêmica. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Olha como é a alma humana. Jesus falava no seu reino, eles não entendiam. Eles achavam ainda que o reino de Jesus seria um reino de poder material. E aí começam a discutir quem vai ser o líder.
Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e dizia sentir que verificar a vitória se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exigiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. E esse pensamento não morreu nesse momento. Tivemos as cruzadas, que queriam impor ao mundo o pensamento cristão à força, matando milhares, se não milhões de pessoas, não sei o número exato. O maior erro, talvez, dentro do movimento cristão já registrado. Houve outros também, mas não de grande envergadura. Porque as pessoas não entenderam, e muitos ainda não entendem. E aí Jesus, o mestre, interrompeu a sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas, as palavras do maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. É isso que Jesus quer para os seus discípulos, para nós? Riqueza, presas, conquistas materiais? Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, a moda dos escravos mais íntimos a serviço de seus senhores. E como se fossem indispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. E aí encerra essa passagem de Humberto de Campos, irmão X. É de se notar que era costume, naquela época, entre os judeus, o senhor da casa oferecer a quem chegasse para visitá-lo a lavagem dos pés. Mas não era o senhor que lavava, ele pegava um servo. Então era um trabalho subalterno. E os discípulos ficaram espantados como Jesus, o mestre, estava lavando os seus pés. E ele diz que o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. E que os seus discípulos devem servir e não ser servidos. Os discípulos, é claro, compreenderam isso depois. Tanto que deram a vida pela causa, como eu disse, com exceção de João Evangelista. Todos deram a vida e não fugiram do testemunho. É fato que logo em seguida Jesus foi preso e todos eles debandaram de pavor, porque não tinham ainda fortaleza da alma. Pedro mesmo negou Cristo por 3 vezes antes que o galo cantasse a primeira vez e depois se arrependeu amargamente. E Jesus conhecia os íntimos dos seus discípulos e jamais se voltou contra eles. Mesmo Judas, ele chamou de amigo, sempre o chamou de amigo. Então fiquemos nós com essa reflexão desta última ceia, que nossos irmãos chamam de Santa Ceia. E com essas imagens que reproduzem aquele momento
que ficou registrado na história, façamos a nossa reflexão. Aprendemos realmente o Evangelho de Jesus? Compreendemos as suas palavras? Somos capazes de tolerar sequer as pessoas que falam mal de nós? E vou mais além. Somos capazes de amá-la? Amai até mesmo os vossos inimigos, disse Jesus, porque se amardes um amigo, que mérito tereis nisso? Amar um amigo é fácil. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, bem nos diz que amar o inimigo não é ter para com ele o mesmo sentimento que se tem para com um amigo. Porque não podemos nos sentir bem diante de quem nos quer fazer mal. Amar o inimigo é não revidar, é não desejar a ele mal e não se regozijar com o mal que ele venha a sofrer. Isso é amar o inimigo. Nós somos solidários. Nós dedicamos um tempo para as nossas reflexões. Hoje nós estamos aqui unidos. E estamos, eu percebo, todos nós reflexionando. Eu o primeiro. Porque mesmo antes de eu falar, eu já penso. E o que eu digo é uma sentença para mim mesmo, caso eu não me conduza conforme eu estou falando. Porque não posso alegar mais ignorância, não há mais tempo. São chegados os tempos anunciados por Jesus. É hora de demonstrar, de testemunhar o que já aprendemos. Como ele testemunhou o Estevam. Não podemos fazer o que ele fez porque ainda somos espíritos iniciantes nessa jornada. Mas ele teve a ocasião de dizer: tudo que faço podeis fazer, e aquele que em mim crê poderá fazer muito mais. Fiquemos com essas reflexões e que o amor de Jesus nos seja o exemplo de vida do dia a dia. Que assim seja. Agradecemos então ao Wilson pela bela palestra que ele nos trouxe, com tantas riquezas de detalhes, com tanta coisa boa para a gente parar e pensar. Então, o nosso agradecimento a ele pelo seu trabalho de pesquisa e estudo que trouxe com tanto amor para nós. Também eu vou aproveitar para convidar os amigos para a palestra de segunda-feira, que terá o tema O Homem, a Consciência e Deus, e será apresentada pelo nosso colega Omar Ribeiro. Então vamos nos preparando para o final da nossa atividade. Convido novamente a todos a fecharmos os olhos do corpo físico, serenar nosso coração para nos ligarmos com as energias do bem e assim recebermos aquilo que precisamos e que viemos aqui buscar e que merecemos. Concede-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para que eu saiba a diferença, vivendo um dia de cada vez, aproveitando um momento de cada vez e aceitando as dificuldades como um caminho para a paz. Que assim seja. Todos nós já recebemos o passe espiritual, então, agradecemos à espiritualidade amiga que sempre está aqui nos acompanhando. Recebemos essas energias benéficas do passe espiritual, mas quem ainda achar que precisa do passe com a presença do trabalhador, pode aguardar em silêncio e oração aqui, que será atendido. Nós demais, nós agradecemos a todos a presença. Se estão se sentindo bem, nós agradecemos e pedimos que Deus
o Mestre Jesus os acompanhe de volta a seus lares. Um bom fim de semana para todos. Nosso muito obrigado.